Bem-vindos ao nosso clube de estudo Nômades Literários, onde iremos morar como nômades em muitas terras, e essas terras serão os livros que iremos estudar. E nesse grupo nós temos um primeiro livro em mente, na qual estamos habitando e desfrutando de cada riqueza que ele possui, que é o livro da Bíblia Gênesis. E nesse livro a gente vai começar aqui um estudo. Essa é a primeira aula sem ser da introdução que vimos no vídeo anterior. Vamos lá. Acompanhe comigo o texto, que é a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio que criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Oremos. Senhor, que o Senhor conduza esse ensino, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos instrua através do seu Espírito Santo, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade rica e poderosa para a edificação das nossas vidas, e desde já também aproveito para pedir que o Senhor abençoe o pessoal no Rio Grande do Sul, que sofre daquela calamidade que está ali acometida com eles, que é aquelas enchentes, aquelas inundações, e aproveitando que o Senhor nesse texto nos mostra que é o Criador dos céus e terra e tem nas suas mãos o poderio e o controle soberano, pedimos que o Senhor vá de encontro à causa daqueles necessitados e também nos ajude a poder ter uma luz, uma inspiração para poder ajudá-los de uma maneira que a gente consiga ao nosso alcance, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos pegar palavras importantes aqui desse texto. E a primeira palavra ali, em destaque, em vermelho, como você pode ver, é princípio. Vemos que Deus tem um plano e um propósito para a criação. Se tem princípio é porque tem um fim. Caso contrário, não haveria sentido, esqueci de colocar haveria aqui, sentido em falar princípio, porque vemos tudo isso. Agora a gente pode ver aqui que ele é um ser pessoal e não uma força ativa, pois criou tudo o que criou com um propósito e objetivo, com início, meio e fim. E não por mero capricho, nem tão por pouco vaidade, entendem? Agora vamos para a próxima palavra, criou, nesse versículo. Criou os céus e a terra. Olha só, é a maneira hebraica de dizer Deus criou a realidade que é, e tudo o que você pode ver. Tudo que você pode ver é a criação de Deus, é a maneira hebraica de dizer. A palavra criar é um verbo hebraico que sempre está na forma masculina, de modo que ele está implícito. Uma peculiaridade deste verbo é que ele é sempre usado com Deus como o sujeito, o que significa que somente Deus pode criar. É o verbo característico para a atividade criadora de Deus. Então, na Bíblia, no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, a gente pode ver que a palavra criar, ela sempre vem antes dele, quando eu falo o Criador, o único Deus. Ou seja, esse verbo, ele é exclusivo de Deus na Bíblia, porque a gente não vê nenhum ser humano com esse verbo depois, só vemos esse verbo pertencente exclusivamente a Deus. E outro termo aqui que é, fazendo uso do termo em latim ex nihilo, que significa que se refere a Deus criando tudo do nada, foi o mesmo que Deus criou algo do nada, ou seja, ele trouxe à existência aquilo que não era. Então a gente vê agora o próximo slide. Olha só, no princípio Deus ali, que está em destaque. Significa que Moisés quis dizer aqui, foi ele o escritor, como nós vimos na introdução, que Deus sempre existiu, ele é eterno, é sempre eterno. Sempre eterno é a palavra para que sempre está em existência, não foi criado, não teve início. A forma Iavé é considerada um resumo dessa frase, que é geralmente traduzida como ele é. Não significa ele foi ou ele nasceu, ele é aquele que é. Um pouco meio complexo, um paradoxo, mas a gente pode notar isso aí também. Agora esse termo, céus e terra, que é a criação. Olha só, Deus é o autor da criação e a criação é a sua obra, ou seja, ele está separado e distinto da criação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus está acima da criação e separado dela. Quando dizem Deus mora no céu,
como se fosse uma habitação fixa de Deus. Note que é uma figura de linguagem, é um modo de falar, pois ele existe antes mesmo dos céus e terra. Ele é o Criador, então ele não pode ter uma habitação fixa, como se ele fosse preso ao céu. Ah, Senhor, o Senhor está no céu, como dizem aí os adágios populares, não é? Olha só, o monoteísmo é uma forma de liturgia de culto que a gente entende que nós, como cristãos somos monoteístas, que só existe um Deus criador, que é o Deus único. E o panteísmo, tudo é Deus, a criação é Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele criou as coisas e tudo que nelas há, mas a criação não é ele, como é o que dizem os panteístas, que são aqueles que adoram o sol, adoram as coisas. Olha só, diferente dos deuses pagãos e egípcios e cananeus que eram misturados com a natureza e chamados aí de panteísmo. Agora eu vou dar um exemplo, mas aqui eu vou dar alguns exemplos dos deuses panteístas que eram misturados com a natureza. Podemos ver aqui, olha só aí um comercialzinho da Shopee. O deus Baal, deus da tempestade e do clima. Veja que os climas e as estações estão ligados a Baal. Deus não está ligado a isso, porque ele criou isso. Mais um. Ra, que do português é Ré, que é o deus Sol, um dos deuses mais importantes e proeminentes do mundo egípcio. Olha aí, é o Sol. Deus não é o Sol. Então a gente não pode adorar o Sol, porque ele é o criador do Sol. Veja como aquele primeiro, deixa eu dar uma voltada aqui. Deus está acima, não está nem abaixo e nem misturado com a criação, ele está acima, né? E o Thor, como todos conhecem aí, que é um herói da Marvel, mas também que é baseado na mitologia grega, greco-romana, que Thor é o deus do trovão. Então as pessoas, elas têm isso, né? Na mitologia, tanto cananeia, quanto a mitologia egípcia, ou a grega, ou até a gente pode citar aqui os maias, os incas, os astecas, todos eles tinham a cultura, a forma de culto de panteísmo, onde as coisas criadas se misturavam com seus deuses. Logo, quando você mexe com um trovão, vamos supor, como se você fosse como aquele Thomas Edison, que usou o trovão para fazer energia, ele estava ofendendo Thor. E já vou entrar nessa questão dos cientistas. Olha só, Deus criou a natureza para zelarmos, cuidarmos e nos beneficiarmos dela, não para endeusar a terra. E também deixou implícito o exame e pesquisa, para vermos como Deus fez e nos maravilharmos e adorarmos a Deus, porque a criação é um dos livros das obras de Deus. Surgindo assim os primeiros cientistas. Vamos a eles. Apenas alguns. Nicolau Copérnico, desde o ano 1473 a 1543. Galileu Galilei, desde 1564 até 1642. Albert Einstein, que desde 1859 a 1955, que não era dito assim um cristão no real sentido da palavra, mas que sabia que existia uma força criadora e engenhosamente ele dava razão a essa força como Deus e ele não se considerava ateu. Agora, mais um trecho aqui do versículo, já estamos no versículo 2, sem forma, está em vermelho aí, onde a gente pode ver que sem forma, vamos ver aqui, tentar me encontrar novamente onde eu estava, que sem forma, não vou parar essa gravação, havia me perdido aqui no roteiro, mas o próprio slide já está autoexplicativo. Sem forma é massa informe de água e terra misturadas, massa bruta, a matéria-prima na qual Deus usou para fazer a criação do mundo, né? O nosso planeta. E vazia, porque ainda não havia seres vivos criados ainda, né? Olha aí, sem vida, porque os seres vivos ainda não haviam sido criados. Trevas, havia trevas, porque a luz ainda não havia sido criada.
E eu vou deixar já um parênteses aqui que eu não anotei. Deixa eu voltar nesse aqui de trevas, que a gente pode ver que Deus poderia ter criado tudo num estalar de dedos, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer, né? Só que vemos que tem aqui um padrão, que Ele faz um planejamento, Ele faz um passo a passo, para nos mostrar que devemos ser assim, organizados. Temos que ter também um planejamento e temos que ter etapas na nossa vida. Esse versículo já não mostra isso. Temos que ter etapas. Vemos que tudo aqui é feito por etapas. Abismo. Abismo aqui significa água ou fonte subterrânea. O que a gente pode entender por abismo, que eu já havia explicado em alguns outros estudos, o sentido de abismo aqui, pelo ponto de vista, é o ponto de vista de dentro do buraco, que é a cultura hebraica. Eles gostam muito de ilustrações para melhor explicar as coisas. Então o que acontece, quando a gente pensa na palavra abismo, a gente imagina a beira de um precipício olhando para um buraco diante de nós e abaixo. Porém aqui o sentido de abismo é que Moisés está dizendo que dentro do abismo havia escuridão. E esse abismo aqui a gente entende por água, né? Que havia toda essa escuridão. Aqui a gente vê espírito. Olha só essa frase: existe aqui uma pluralidade de pessoas em Deus, nos apontando para a Trindade, onde Deus é um em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Por isso que na Bíblia a gente vê, logo nesse mesmo capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, o termo façamos, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dando sentido de pluralidade de pessoas, que é Deus, o Pai, Deus o Filho, que é Jesus, e Deus o Espírito Santo. E também vemos no capítulo 3, versículo 22, agora ele é como nós, conhecedor do bem e do mal, mais um sentido de pluralidade. E depois, no capítulo 11, versículo 7, quando diz, desçamos e confundamos a língua do povo. Isso a gente vai ver futuramente. Olha aqui uma imagem sobre Trindade. Veja, Deus não é o Filho, não é o Pai, porém todos eles são Deus. Não é o Espírito Santo. Veja aí, é bem complexo, mas é muito interessante. Agora a gente vê esse termo aqui, eu achei maravilhoso. Veja bem, olha aqui, pairava ou se movia em outras versões bíblicas. Esse verbo é usado diversas vezes na Bíblia hebraica para significar uma ave gigantesca sobre as suas crias, chocando os ovos e preparando para que elas venham à luz, gerando para o próximo passo. Então é o termo que é usado, a figura aqui, a ilustração, que até colore o nosso entendimento, né? Dando aqui a entender que Deus ele estava preparando toda a criação, estava gerando, estava chocando a sua criação como uma ave gigantesca. Muito interessante. Bom, é por aqui que eu termino o meu estudo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvidas, escrevam aí nos comentários. E se você faz parte do nosso grupo de estudo, pode ficar à vontade com as suas dúvidas. Até mais e um grande abraço.